Quero agradecer ao eterno Deus por mais esse grande privilégio que Ele tem me dado de estar aqui mais um dia, através dessa emissora, para podermos transmitir a santa e poderosa Palavra de Deus. Eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia, é muito bom, nós temos a Bíblia, é muito bom nós lermos a Bíblia Sagrada, e acompanhe comigo também para saber se eu não estou saindo fora, né? É bom estar comparando aí, embora haja versões diferentes da Palavra de Deus, mas no fundo todos têm que falar a mesma coisa, né? Tem que chegar a um ponto final, embora possa se usar vários modos de se falar, mas temos que chegar ao mesmo objetivo. E eu queria ler juntamente com vocês no livro de Neemias, seu nome hebraico Nehemiah, ou Nehemia, né? Neemias, capítulo de número 8, Nehemiah, capítulo de número 8, versículo, somente eu quero ler aqui uma parte do versículo de número 10, somente a última parte aqui do versículo de número 10, que diz assim, da seguinte maneira: não fiquem tristes, pois a alegria de Adonai é a sua força, ou em outras versões, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, não fiquem tristes. Nós sabemos que nós passamos por momentos difíceis nesse mundo, estamos vivendo um momento, né, dentro do nosso país, um momento de insegurança, um momento em que as coisas, né, não andam bem para muitas pessoas têm aí ficado sem o emprego, muitas empresas fechando. Nós sabemos que a dificuldade é muito grande, porém, há uma promessa de uma grande alegria, né? Há uma promessa de uma grande alegria quando nós temos o Senhor por força. Então diz, não fique triste, pois a alegria do Senhor é a sua, ou é a nossa força, né? Então nós vemos que quando nós temos uma segurança, nós ficamos então mais alegres, mais confiantes. Sabemos que as coisas, quando nos traz uma tribulação, quando nós ficamos preocupados com algo, né? Como eu disse, o momento que nós passamos dentro do nosso país é muito triste para muitas pessoas, porém, quando se tem uma segurança no Senhor, nós sabemos que a nossa pátria não é aqui. Na nossa pátria, a Bíblia diz que a nossa pátria é nos céus. Nós esperamos Jesus vir buscar a sua igreja, né? Nós sabemos que nós temos um encontro com o Senhor, há uma promessa, uma grande promessa feita por Jesus Cristo. Ele mesmo prometeu vir buscar a sua igreja, né? Disse que era para nós ficarmos alertas, nós ficarmos preocupados com a sua vinda, pois não saberíamos e não sabemos qual dia, qual a hora que ele vai voltar. Sabemos que ele vai voltar. E a Bíblia ainda diz assim, muitos consideram tardia a sua vinda, quer dizer, acham que ele já devia ter voltado, mas não, né? Ele ainda, o próprio Senhor Jesus diz que se aquele dia não fosse abreviado, né, muitos se perderiam. Então, na realidade, nós sabemos que ainda vai ser até abreviado, por mais que possamos achar que a promessa, né, já tem 2000 anos, mas a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos para nós, e 1000 anos para nós como um dia para o Senhor. Então nós vemos que a nossa contagem de tempo é infinitamente menor, né, do que a contagem de tempo do Senhor. Então para o Senhor não faz muito tempo, muito embora para o ser humano possa se achar que se passou muitos anos e Jesus não veio ainda. Mas nós esperamos o Senhor, esperamos a cidade que está no céu, né? Nós temos a alegria de estarmos na presença do Senhor e sabemos o quê? Que Jesus vai voltar, porque todas as promessas bíblicas estão se cumprindo, outras já se cumpriram e algumas vão se cumprir. Então temos a certeza de que aquilo que está escrito vai acontecer. E o próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele mesmo diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E nós vemos as profecias bíblicas se cumprindo a cada dia, né? Nós vemos que tudo aquilo que o Senhor falou, tudo aquilo que a Bíblia traz, escrito há milhares de anos atrás,
ainda tem cumprimento, né? E tem se cumprido e vão se cumprir. Cremos dessa maneira. E Jesus prometeu de vir nos buscar. Então não podemos nos abalar com o que acontece. Nós sabemos que o quê? Que principalmente no começo da era cristã, né? Houve uma grande perseguição, né? Todos falam da grande perseguição que havia em Roma, em que os cristãos eram jogados na arena para ser espetáculo ali para os romanos, né? Para todos que viviam em Roma ali, eles eram jogados para que os animais os devorassem. Eles eram, alguns até mesmo ateavam fogo nele, né? Durante a noite ali naquelas arenas, para iluminar as arenas, colocavam em mastros e ateavam fogo, né? Betumavam a pessoa e ateavam fogo naqueles cristãos para que eles pudessem trazer a iluminação. E eles não arredaram o pé, eles não negaram, né? Eles acabaram não negando, mesmo sabendo que poderiam ir à morte, né? Que estavam condenados à morte, uma morte cruel, uma morte devastadora, né? Uma morte que abalava só de pensar, mas mesmo assim eles não desistiam, porque eles sabiam que a alegria do Senhor, né, eles não podiam entristecer, pois a alegria do Senhor era a força que lhes dava para eles continuarem ali lutando, vivendo e não negando a sua fé, mesmo que alguns precisaram se esconder nas catacumbas que existem até os dias de hoje ali em Roma, precisaram se esconder, mas eles não negaram a sua fé, eles continuaram, porque eles sabiam que a alegria do Senhor era a força que dava para eles continuarem vivendo, para eles continuarem lutando, muito embora as pessoas querendo a sua derrota, querendo a sua morte, eles não deixavam. Então, por que nós vamos desfalecer? Será que nós sofremos hoje um pouquinho, ainda que possamos perder o emprego, possamos estar, né, enfermos ou alguma outra coisa acontecer com nós? Não é motivo para que nós venhamos a deixar a fé. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ainda que esteja, né, acabando as coisas ao nosso redor, ainda que esteja sendo destruído as coisas ao nosso redor, nós não podemos nos abalar. Jesus pede a nossa firmeza até o final, aquele que permanecer, aquele que prevalecer até o fim. Há grandes promessas dentro da palavra do Senhor para aqueles que prevalecerem até o fim. O próprio profeta diz, olha, ainda que a figueira minta, né, que não deu seus frutos, a videira não deu seus frutos, a malhada, né, no curral não tenha nenhuma ali cabeça, mas de forma nenhuma eu vou negar ao Senhor e eu adorarei, eu louvarei ao Senhor, não importa, né, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ainda que talvez nós não tenhamos uma vida tão boa aqui, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Porque a alegria que nós temos, ela é passageira, a alegria externa, exterior é passageira, né? Porque eu posso estar bem hoje, amanhã eu posso não estar. Então, o meu corpo pode ter saúde hoje, mas daqui a uns dias não ter mais saúde e vir a óbito. Né? A alegria que eu posso estar tendo aqui, por algum motivo, ela não vai durar para sempre, mas a alegria que vem do interior, a paz que nos traz Jesus Cristo, que Ele mesmo disse, olha, deixo-vos a minha paz eu vos dou. E Ele acrescenta dizendo, não vou lá dou como o mundo a dá, porque nós sabemos que o mundo não tem paz, embora o Brasil vive em paz, né? E muitas nações hoje ainda estão em paz, mas estão em paz por medo, né? De atacar e ser atacado. Não é aquela paz que vem mesmo de coração, aquela paz que não quer saber, né? Por isso é necessário que as nações mantenham o seu exército, mantenham a marinha, a aeronáutica, né? Estejam ali movimentadas, porque eles precisam estar numa segurança. Então, paz verdadeira é somente aquela que vem da parte de Deus para os nossos corações, que ainda que nós venhamos a morrer, né? Jesus disse assim, olha, vocês não têm que temer aquele que pode tirar a sua vida e depois não tem mais o que fazer, né? O que ele pode fazer? Ele pode queimar o corpo, ele pode picar o corpo, ele pode destruir, pode fazer o que ele quiser, né? Jogar no fundo do oceano, pode fazer o que ele quiser com o nosso corpo. Mas Jesus disse assim, olha, e depois não pode fazer mais nada. Ele disse, olha, temai antes aquele que pode
além de matar, nos levar para o inferno, para o sofrimento. Esse nós devemos temer, porque às vezes nós tememos o homem, tememos o nosso semelhante que tem, às vezes, autoridade, poder, força para nos destruir, para nos danificar algo, mas não pode fazer nada além disso. Por isso que aqueles homens, mulheres, no princípio da fé pelo menos, e outros durante a história, né, que morreram por amor a Cristo, eles não temeram. Por quê? Porque dali da morte, dali o que acontecia, morreu, acabou-se para esse mundo, mas começou uma nova vida com Cristo Jesus. Paulo, quando estava prestes à morte, estava lá aprisionado, prestes à morte, ele chega num momento que ele não sabia o que escolher, se viver ou se morrer. Ele diz, olha, se eu viver, eu vivo para Cristo. Se eu morrer, eu morro e vou estar com Cristo. Então, eu cheguei num momento que eu não sei escolher, só tem uma coisa: eu tenho guardado a minha fé, acabei a minha carreira, mas eu guardei a fé. E ele estava aprisionado, e dentro da prisão, ele ainda tinha força, tinha alegria, porque a alegria do Senhor não estava no aprisionamento que ele estava sofrendo, nas cadeias, não estava em tudo aquilo, nas chicotadas que ele levou, em tudo que ele sofreu, né? No naufrágio que ele teve, não estava. A alegria dele estava no Senhor, que trazia força para ele, né? Ele se alegrava no Senhor, a alegria dele era o Senhor na vida dele, e isso lhe dava força para ele continuar, para ele não ter medo, mesmo quando ele foi revelado pelo Espírito Santo, e ele confessa à igreja, antes de partir para Jerusalém, ele diz, olha, eu vou ter que ir para Jerusalém, e o Espírito Santo de cidade em cidade vem me alertando o que vai me acontecer em Jerusalém. As pessoas quiseram impedir Paulo. Não, como você vai para lá, né? Fica aqui conosco, nós te amamos, não queremos o seu mal, e você vai para Jerusalém, se o Espírito Santo está lhe informando o que vai acontecer com você. Mas a alegria dele era o Senhor, a força dele estava no Senhor, a alegria era o Senhor na sua vida, por isso ele tinha força, né? Adonai era a sua força, porque a alegria estava no Senhor, ele não importava, e ele disse, olha, não porque vocês estão me constrangindo, né? Se eu tenho que ir, eu vou. E ele foi e não temeu, e de lá vai para Roma, né, até o seu julgamento e até a sua morte. E mesmo lá em prisões, ele ainda escreve cartas animando as pessoas a prosseguirem, dizendo, olha, não importa o que eu estou passando, eu aqui estou, o Senhor está comigo, alegre por estar podendo pregar para a guarda pretoriana, a guarda especial, a guarda ali do imperador romano, né? Ele se alegra por estar ali e diz, olha, as prisões, as cadeias me levaram a poder pregar o evangelho aonde as pessoas comuns não chegariam, ninguém chegaria próximo daquele lugar, mas como ele foi aprisionado lá, ele pôde ter contato com aqueles soldados e falar de Jesus Cristo. E vamos saber quantos deles, né, acabaram que por aceitar a Jesus como seu Salvador, e ele não temia. E os cristãos sendo condenados à morte, porque não saudavam o imperador como um Deus, né? Porque não reconheciam o imperador como Deus, porque não se prostravam diante das estátuas dos imperadores, que eram deuses aqui na terra. Eles não aceitavam, os cristãos não aceitavam isso, por isso eram levados, aprisionados, né? E depois até mortos, mas não perderam a sua fé, eles continuaram firmes. Por quê? Porque eles estavam na alegria, né? A alegria do Senhor era a força para eles continuarem vivendo. E Paulo então, mesmo da cadeia, mesmo sofrendo, mesmo condenado à morte ali, sabendo que os seus dias estavam chegando, que seria o dia da sua morte, mesmo assim ele não parou de pregar, e não parou de se alegrar no Senhor, e não parou de querer animar os irmãos para que permanecessem firmes, porque ele sabia, né? Ele disse, olha, desde agora a coroa já está preparada, a coroa da justiça já está preparada a mim, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Por isso, nós vivemos nesse mundo, né?
passamos pelos intempéries desse mundo, da nossa vida, das tristezas, de tudo aquilo que pode acontecer de mal, mas nós sabemos que aqui é passageiro. Todos têm passado, né? Quantas pessoas têm passado para a eternidade, nós sabemos disso, parentes nossos, íntimos, queridos nossos, né? E têm passado para a eternidade, mas a alegria do Senhor é a nossa força, e nós sabemos que se o Senhor Jesus tardar a vir, nós vamos passar para a eternidade, mas o que nos dá alegria é sabermos que ao passarmos para a eternidade estaremos para sempre com o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a minha força, é a tua força para poder prosseguir, não olhando para os problemas da nossa vida, que nenhum problema pode ser impedimento, porque nós precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, sabendo que o Senhor é poderoso, aquele que criou os céus, que criou a terra, aquele que fez todas as coisas que hoje, né, a ciência está calada em tudo aquilo que falava antes da tecnologia, tudo aquilo que eles apregoavam antes da tecnologia, que hoje pode ser provada, muitas coisas dentro da Bíblia, né? Hoje se prova tecnologicamente, né? Se prova cientificamente das coisas que a Bíblia tem falado, que a Bíblia tem transcrito, né? Então a ciência tem ficado calada, não concorda, mas agora estão quase sem argumento para dizer, muito mais argumento hoje com a tecnologia, nós temos a dizer que existe verdadeiramente um ser criador poderoso e que não foram as coisas que aconteceram assim no estalo, né? Não foi de uma explosão de maneira nenhuma, mas só pode ser de uma mente inteligente fazer o que fez para até construir o ser humano, né? A evolução não traria o ser humano do jeito que ele é, de maneira nenhuma, né? Se evolui, nós vemos aí a evolução é mínima, né? Não chegaria. Por quê? Porque nós sabemos que a Bíblia é verdadeira. Por isso eu disse, cremos a Bíblia sabendo que ela está falando certo e Jesus prometeu voltar. Então a minha alegria, a sua alegria tem que ser no Senhor e tem que ser a força para nós continuarmos. A Bíblia não diz que a nossa alegria está no prazer de estar numa festa, né? Quando as pessoas estão ali banqueteando, quando as pessoas estão ali se divertindo. Até o próprio sábio Salomão, quando ele escreve, ele diz, olha, é melhor estar num lugar de luto do que num lugar de festa. Por que isso? Porque lá ele disse, lá no lugar de luto você sabe o seu fim, você olha o seu fim. Na festa você esquece que é um Deus, você esquece que você tem que servir a esse Deus, mas quando você olha para aquele que está ali deitado, que antes tinha vida e agora não tem mais, o corpo está ali inerte, parado, sem mais nada a fazer, somente se não sepultar vai estar aí, ninguém vai aguentar o fedor, né, da sua carne, do apodrecimento da sua carne. Então tem que enterrar, não pode ficar, não tem como estar vivendo com ele. Aí lá você vai saber o sentido, olha, eu vou passar por isso também, então começo melhor a pensar em Deus no momento assim de luto, do que no momento de uma festividade. Mas a alegria do Senhor é minha força. Posso estar doente, posso estar à beira da morte, não importa, a alegria que vem da parte do Senhor supera isso, porque eu sei que as coisas aqui mais cedo ou mais tarde vão acabar, a minha vida aqui mais cedo ou mais tarde vai acabar, mas quando ela acabar, eu vou estar para sempre com o Senhor. Aí o nível, né, vamos passar desse nível físico aqui para o nível espiritual somente, para esse nível, né, mesclado aqui entre a carne e o espírito, né, e vamos passar somente ao nível espiritual, e aí a Bíblia diz que seremos como o Senhor é, vamos ser iguais a Ele, vamos ser da mesma forma dEle, nós vamos passar. Por isso que não importa o que possa nos acontecer, se é alegria, muito que bem, mas se não for coisas de alegria, nós temos que saber que a alegria do Senhor é a nossa força, onde nós podemos encontrar a alegria espiritual que vem de dentro para fora, a paz, né, que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, como eu disse há poucos minutos atrás, sobre a paz
que não há guerra, mas precisa ter os seus exércitos. Mas a paz que Jesus dá para as nossas vidas, a paz que o nosso eterno Deus nos dá, através de Jesus Cristo, ela é imensa. Não importa o momento que você está vivendo, se é de gozo, ou se é de tristeza, se é de saúde, ou se é de doença, se é com dinheiro, ou com falta de dinheiro. A alegria do Senhor é a nossa força, porque as outras coisas são exteriores, mas a alegria do Senhor vem de dentro e pode nos acompanhar até a sua vinda. Por isso, não podemos ficar tristes. Por quê? Porque temos o Senhor como Salvador, estamos vinculados a Ele, estamos firmados a Ele. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Que isso nos sirva de lição para as nossas vidas e nós possamos glorificar ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, e assim eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus. Amém.